Bom dia, alunos do sétimo ano. Hoje a gente vai começar a primeira unidade do livro 4. Mas antes disso, eu vou dar algumas orientações a respeito do trabalho que vai ser feito por vocês, valendo 10 pontos. Como eu havia mencionado na aula anterior, na página 482 a gente tem questão número 1, na qual vai falar: faça uma pesquisa e escreva um pequeno texto sobre a importância do dia 20 de novembro para a memória da resistência negra. Então, no capítulo anterior, nós trabalhamos as formas de resistência às quais os escravos, né, praticavam para sair, para tentar driblar a, a escravidão. Então, o que eu quero que vocês façam? Pesquisar qual que é a importância do dia 20 de novembro, do Dia da Consciência Negra, ou seja, onde surgiu essa data, qual a importância dela. Eu sei que vocês vão achar muitas coisas na internet que vão trazer, que vão contextualizar o que ocorreu, por que o 20 de novembro foi escolhido para ser a data da consciência negra. E eu quero que vocês coloquem em palavras de vocês qual a importância dessa data, o que ela significa para a luta dos negros atualmente. Como que isso ajuda a gente a conscientizar a nossa sociedade, né, na qual os negros estão buscando espaços em meio à sociedade, né, espaços de transformação. Então, a consciência negra, que consciência é essa? Qual o objetivo dessa consciência? Eu já recebi alguns trabalhos e eu espero que vocês caprichem nele. Faz 10 pontos. Escreva um texto, né, pensando aí uma página e meia. Eu acho que é algo importante. Então, vocês podem pesquisar e vocês vão achar algo, muitas coisas vão estar relacionadas, explicando o porquê da data, né? Vocês podem copiar sem problema, mas não deixem de escrever algo que seja a opinião de vocês, tá certo? Então, a gente entrando na unidade 1 do livro 4, a gente vai falar sobre o absolutismo e sobre o mercantilismo. Logo na abertura do capítulo, a gente tem essa imagem aqui. Trata-se da cidade de Tiradentes, aqui em Minas Gerais. Foi fundada por volta de 1702, no período de descoberta do ouro nos sertões da colônia portuguesa. E seu primeiro nome, na verdade, foi Arraial de Santo Antônio do Rio das Mortes. Quando a gente estuda o absolutismo, principalmente o mercantilismo, a gente está estudando na Europa. Qual a relação que se tem com a colônia portuguesa, no caso aqui, Brasil? E aqui, por volta do século XVIII, a gente vai ter finalmente a descoberta do ouro, né? O ouro que era algo tão almejado pelos portugueses. Então, isso é encontrado aqui nas Minas Gerais. Lembrando que aqui, só para a gente entender, a área na qual existem as minas, próxima à região de Belo Horizonte, Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina, ali são consideradas as minas. E as regiões que nós estamos são as gerais. Então, entender esse contexto, entender a importância do mercantilismo, vai ajudar a gente a entender essa relação da Europa com as suas colônias e principalmente Portugal com o Brasil. Então, a gente precisa entender o que era essa sociedade de antigo regime. Então, o antigo regime foi um governo que vigorou por toda a Europa, constituindo uma estrutura própria. Quais as principais características do absolutismo? O rei é uma autoridade maior. O rei, ele tem em suas mãos a justiça, o poder de criar as leis, então ele é a autoridade maior. E ele é o poder executivo, ou seja, ele que executa as coisas. E a gente tem aqui uma outra característica que é o mercantilismo, o acúmulo de riquezas para as mãos dos reis. Então, esse acúmulo de riqueza vai dar de qual forma? A principal forma é através do que? Do metalismo, ou seja, do acúmulo de metal por meio dessas navegações, como a gente estudou. Né? Essas navegações que saíram por volta do século XVI, elas tinham como objetivo buscar metais preciosos, riquezas para os reis. E além disso, temos o apoio dos principais teóricos e pensadores. Aqui a gente tem pensadores que escreveram
a respeito do Estado absolutista. Nós temos o Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe, Thomas Hobbes na Inglaterra, o Jacques Rousseau na França. Então, como que entender esse antigo regime? Aqui a gente tem um antigo regime. O absolutismo, o rei tem todo o poder sob sua mão. Aqui a gente tem a representação de um dos maiores reis que representa isso, que é o Luís XIV, né, o rei Sol. E o que é o mercantilismo? O poder do governo sobre suas mercadorias. Então, o mercantilismo é essa característica. A partir do momento que, para essa estrutura do mercantilismo funcionar, é preciso que esteja um acúmulo de metais, um acúmulo de riqueza. Como que faz isso? É buscando metais preciosos, né? A gente tem um sistema colonial que vai ajudar, vai ser através dessas colônias que vai buscar esses metais preciosos. Outra forma de a gente entender é que como ocorreu aqui no Brasil, não encontrou metais preciosos logo de início, então é importante a gente entender que existe uma ideia interessante aqui, que é extrair as riquezas daqui, as matérias-primas, né? A gente tem a cana-de-açúcar, que foi explorada aqui, também a gente tem o pau-brasil, e aí a gente tem também o pacto colonial. O que seria esse pacto colonial? Fazer com que a colônia só comercialize com a metrópole, que no caso era Portugal. Então, o sistema colonial, o país fazia com que sua colônia comprasse seus produtos. Então, ela só comercializava os produtos com a metrópole. E aqui a gente tem um antigo regime. O iluminismo vai ser mais para frente que a gente vai estudar, né? Clérigos nobres eram isentos de impostos e tinham direitos políticos. Aí que o restante da população pagavam impostos e não tinham direitos políticos. O iluminismo ele vai pensar outras formas de governo, vai fazer crítica a esse antigo regime, tá? Então isso a gente vai estudar no ano que vem, provavelmente, quando a gente começar a estudar a Revolução Francesa. E o absolutismo? Então, o absolutismo ele é um regime político em que o poder está concentrado nas mãos do rei, em que o mesmo tinha completa autoridade para fazer o que quiser, principalmente ao fazer e impor as leis. Teve sua origem no início das monarquias nacionais, ou seja, com o fim da Baixa Idade Média, surge essa aliança com a burguesia e o rei. É aquilo que a gente falava lá. Existe essa aliança com a burguesia e o rei durante o final da Idade Média, com o surgimento dos burgos, posteriormente das cidades. Né? Então, como é que era essa hierarquia absolutista? A gente tem aqui o rei, o clero, a nobreza, burgueses e comerciante, os artesãos e os camponeses. Lembra que na Idade Média os camponeses eles estavam abaixo, a gente tinha os senhores feudais ali, então essa estrutura ela entra em declínio e agora a burguesia passa a ter um espaço aqui. Mas ela não tem poder político. Ela dialoga com o rei, tem as suas influências ali, mas ela não tem aquele poder político, participação nas decisões políticas. E aí, durante o período do iluminismo, antes da Revolução Francesa, vai ocorrer essa relação entre os burgueses e essa vão lutar para que mude essa estrutura, né? Pensar novas formas de governo. Então aqui a gente tem esses desenhos aqui. Então, eu não vou me adentrar nas características, né? O absolutismo aqui eu vou falar somente de Portugal, porque foi o primeiro país a organizar o Estado moderno, centralização política precoce em virtude da Guerra da Reconquista, travada entre cristãos e muçulmanos. Então a gente tem a centralização do poder português que ocorreu em 1385 com a Revolução de Aves, onde o mestre da Ordem de Aves, Dom João, com o apoio da burguesia mercantil, consolidou o centralismo político. Então aí a gente vai ter a imagem de Dom João I, temos o absolutismo na França, no passado, na Espanha também. Então, no Estado absolutista, o mercantilismo era a principal base do absolutismo. Característica, o acúmulo de metais preciosos e a burguesia. Os nobres e o clero davam todo o apoio ao rei com a submissão dos camponeses e artesãos. Acumulavam metais preciosos, ou seja, riqueza. Os camponeses e artesãos financiavam impostos para custear as festas e o luxo da corte. Padronização monetária de peso e medida. Então, aquela padronização de pesos e medidas é aquela questão no surgimento dos estados modernos, quando a gente estudou 2 ou 3 aulas anteriores, no qual eu falei que a burguesia tinha interesse
dessa padronização. Por quê? Porque isso facilitava as relações comerciais, né? A compra, a venda, as negociações, quando se tem uma única moeda. Exportar mais e importar menos era o lema, para que o acúmulo de metais não fosse. Então aqui, pessoal, essa exportação é importante a gente perceber que o rei ele tem todo o poder em suas mãos, ele controla tudo. Ele tem como um princípio controlar a situação, controlar o Estado. Para que ele controle o Estado, ele tem que ter mais metais preciosos, ele tem que ter mais acúmulo de riqueza dentro do seu território. De que forma ele faz isso? A primeira é através do metalismo, ou seja, buscando metais preciosos através das grandes navegações em busca de ouros e metais preciosos. Não conseguindo isso, ele vai buscar nas suas colônias matérias-primas que gerem lucro, que gerem dinheiro. Né? Aqui a gente teve o caso do pau-brasil a princípio, em seguida a gente vai ter ali a produção de cana-de-açúcar, depois a gente vai ter a produção de café. E o que ele vai com isso? Né? A cana-de-açúcar é o principal, porque aí ela vai ser transportada, né? Vai ser comercializada na Europa, isso vai gerar lucro. Outra coisa é comercializar com as suas próprias colônias, fazer com que essas colônias comprem produtos produzidos na Europa, no caso Portugal fez isso, né? Então existe o que? Um exclusivismo comercial, ou seja, um monopólio comercial. E aí a gente tem a balança comercial favorável, ou seja, importar, exportar mais e importar menos. Então, quando você exporta mais, você consequentemente vai vender mais produtos, vai ter mais dinheiro. E você tem que fazer com que importe menos. E como que você faz para não importar menos? O rei vai criar barreiras alfandegárias, taxas alfandegárias, ou seja, taxas sobre produtos importados, que fazer com que esses produtos se tornem mais caros do que os produtos produzidos dentro da própria Europa. Assim, a população não vai importar produtos de outros comércios, de outros países, né? E vão estar comercializando, vão estar consumindo os produtos produzidos dentro do seu próprio país. Então, aqui a gente tem isso, né? O Estado absolutismo, o mercantilismo, ele cria barreiras alfandegárias, que é o que eu falei, estimula a expansão marítima e colonial, né? Ou seja, expandir essas expedições marítimas na busca de novas colônias que forneçam metais preciosos, quando não fornecer metais preciosos, forneçam matérias-primas, produtos que possam ser comercializados. Aí aqui o aumento da população, um incentivo a manufaturas nacionais, ou seja, que se produza mais produtos dentro do seu território e que as pessoas comprem esses produtos, né? E a gente tem, qual que é o grande objetivo disso? Reforçar o poder do Estado. O metalismo é entesouramento de metais preciosos, né? E a gente falou que na busca da balança comercial favorável, exportar mais do que importar. É basicamente isso, pessoal. Então, para que ele quer fazer isso, né? Porque ele tem um governo absolutista. O acúmulo de metais vai servir para quê? Para a criação de um exército nacional. O que garante isso? O instrumento principal no processo de centralização política. Então, quando ele tem um exército, esse exército ele é utilizado para defender a sua unidade territorial, defender as suas fronteiras com outros estados, né? Controle do legislativo, ou seja, todas as decisões do rei estavam controladas diretamente pelo rei, possuía o direito de criar as leis. Então, além de criar as leis, ele também julga ela através da justiça. E aí, o controle sobre as finanças, a intervenção na economia, mediante o monopólio da cunhagem de moedas, da padronização monetária, cobrança de impostos, da criação das campanhas de comércio e a imposição do monopólio. Então, o rei ele controla tudo. Esse poder absolutista diz respeito a isso. Então, é basicamente isso que a gente tem as reformas religiosas, todas aquelas questões. Então, o mercantilismo foi uma política econômica de acúmulo de metais preciosos. E ele também é chamado de capitalismo comercial, pois à medida que o lucro se acumula na circulação das mercadorias, a ênfase da política mercantilista recai sobre as atividades comercial, agricultura e indústria ficam em segundo plano por serem orientadas em função. Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria que vocês percebessem. Então, a gente tem algumas outras coisas aqui, mas no fundo é isso
basicamente resume o entendimento desse capítulo. Então, eu quero que vocês leiam esse capítulo e façam o jogo rápido que tem na página 424 e 425. Após isso, façam o 429 e as atividades da página 434 até a página 435. Pessoal, em relação ao trabalho, só para a gente finalizar aqui, esse trabalho ele deve ser feito na folha de papel, no caderno, no próprio caderno, não é necessário destacar a folha. Vocês tirem uma fotografia e me enviem pelo WhatsApp, tá bom? Já tem alunos que já fizeram, e aí eu vou dar orientações durante a nossa aula às 11 horas, tá bom? Então, encerro por aqui. Bons estudos a todos. Tchau, tchau.